Olá, alunos do CEAM Vilipê, CEAM Botujuru e CEAM Monte Alegre. Aqui é o professor Rogério e a gente vai para a nossa sexta aula e a segunda aula sobre composição. Nessa aula, a gente vai pensar na figura e fundo. Porque quando a gente desenha, ou no caso aqui vamos fazer um exercício com foto, a gente presta muita atenção nos elementos que estão na frente, mas a gente não olha a parte de trás do desenho. A gente não pensa no que colocar atrás. E isso, às vezes, é até mais importante que a figura. E na fotografia, isso é mais importante ainda. A composição não tem tanta diferença entre desenho e fotografia. Por isso que dessa vez a gente vai fazer um exercício com fotos. Para quem estava cansado de desenhar, é um alívio aí. Nesse vídeo, nós vamos olhar algumas imagens e prestar atenção no fundo delas. A primeira imagem são esses dois cachorrinhos. O elemento principal da foto, o objeto da foto, são os dois cães aí, que estão bem centralizados. Só que, junto com a composição, a gente tem um fundo desfocado, de propósito, não é que o fotógrafo é ruim, mas ele queria que você prestasse mais atenção nos cães do que no fundo. Então ele tira esse tipo de foto, que deixa os cães em primeiro plano, bem focados, e o fundo desfocado. E a gente tem essas florzinhas aí, nesse gramado verde, que combinam muito bem com a cor dos cães, compondo bem a imagem. Se fosse só o verde, os cães apareceriam demais, eles estariam muito recortados o fundo, não seria uma imagem tão legal. Nessa outra composição, que a gente tem aí um hipopótamo e dois filhotes, no primeiro plano a gente tem os dois filhotes, e atrás a gente tem aí, sei lá, a mãe ou o pai olhando, tomando conta. Então a gente já tem uma narrativa. Esse fundo, ele compõe muito bem a imagem, dando a sombra dos animais, a gente enxerga muito bem a sombra deles, e esse verde combina muito bem com as cores dos hipopótamos. É uma excelente foto. E olha como o fotógrafo pensou nesses elementos, Ele pegou, não é uma luz de cima, é uma luz de lado, que dá muito mais volume, mas a gente vai falar disso quando chegar em luz e sombra. Vamos para a próxima imagem. Aqui a gente já tem o elemento da foto, o animal já misturado com o fundo. O que é muito bacana. E lá, diferente dos cachorrinhos, aqui as cores são bem distintas. A gente não tem as cores do animal no fundo. Porque como ele está misturado, seria uma outra história, uma outra composição, se a grama tivesse mais amarelada como o animal. Também é outra maneira de fazer, você não distinguir tanto a figura e fundo. O legal de uma imagem assim é que o animal, o objeto da foto, ele está muito bem inserido na foto. Ele está muito bem combinado. Quando a gente coloca elementos como um gramado, uma árvore no fundo, outra na frente da imagem, misturando a figura que a gente está desenhando com o fundo, a gente tem essa interação que é muito bacana. Eu gostaria que vocês tentassem alguns desenhos. Nessa outra imagem, a gente tem aí essa onça pintada, eu acho, no primeiro plano, e só o chão ali desfocado no segundo. O que é tão interessante nessa imagem é que o nosso animal aí, ele não está de frente, ele está de lado, ele não está de frente para o desenho, para a imagem, como seria o normal da gente fazer ele bem no meio. Mas como o fotógrafo pegou ele meio de ladinho, deixou ele mais de lado, a gente tem essa ideia maior de movimento, como a gente vai ver em outra aula também, mais pra frente. Então, às vezes, não colocar o seu desenho no meio da folha, mas sim do lado, e equilibrar ele com outra imagem, fica muito interessante. Aqui nós temos uma figura muito interessante, porque a gente tem esse tigre branco, e ele é muito mais claro que o fundo. Então, ele se destaca muito nesse cenário. Isso foi uma grande coisa que o fotógrafo fez. Olha só como ele não estando de frente também, como na figura anterior, dá uma ideia muito legal de movimento. Se ele estivesse bem de frente, não ia dar tanto esse movimento, essa composição tão legal.
A pedra, ali no primeiro plano, equilibra o desenho todo. E como a gente tem ali no fundo a cachoeira, né, a água, a espuma da cachoeira ali, da queda d'água, que combina com o branco do animal. E a água, né, que torna aí o chão, né, do desenho verde, combina ali com a folha. É uma excelente combinação que, se esse tigre tivesse em qualquer outro cenário, não seria tão legal. Agora vamos para a última imagem. Também uma outra imagem que a figura não está de frente, né? A gente tem um lobo branco, que também é a parte mais clara do desenho, e ele é muito parecido em composição, né? Não tem nada a ver com, com a foto anterior, mas em composição ele é muito parecido porque a gente tem elementos do fundo claros combinando com o animal. A gente tem a água ali, né, dando ali uma cor esverdeada, só que aqui a gente tem montanhas cinzas e tudo isso compõe assim um excelente trabalho que, se fosse só o lobo sem um fundo, seria uma foto bem sem graça, né, ou um desenho bem sem graça. Então, para o exercício de vocês, vão fazer o seguinte: sabendo tudo isso, vocês vão tirar fotos. Dessa vez a gente não vai desenhar. Então vocês vão procurar pela casa objetos para tirar foto, mas o objeto em si não é o importante. O importante é a composição, é ter um fundo legal. Não tira só o fundo da parede branca, que nem a gente costumaria fazer. Procurem elementos atrás, procure coisas atrás. Veja o que você tem em sua casa, na sua volta aí, e tente fazer fotos bem legais. Faz as fotos e posta lá no WhatsApp do seu grupo de desenho. Então é isso, uma aula mais facinha aí, que não precisa nem desenhar, e até semana que vem.